Olá, eu sou Fabiano Pereira e esse é o programa Trajetória, uma produção da TV USP Piracicaba, ligada à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP. No ano em que a Exalc completa seus 125 anos, nós retomamos o projeto Trajetória para contar, através da história de pessoas que constroem a escola, um pouco da história da própria instituição. E para nós, no mês de março, mês internacional da mulher, é um prazer começar essa retomada, começar essa nova série, contando um pouco da história de mulheres que ajudam a construir o legado que a Exalc tem deixado para a sociedade como um todo. Nossa primeira entrevistada é a professora Thaís Vieira, a diretora da Exalc, e eu agradeço desde já pela presença. Professora Thaís, muito obrigado por aceitar o nosso convite para participar do Trajetória nessa retomada do projeto nos 125 anos da Exalc. Obrigada, participar de novo. E eu já gostei desse começo, com mulheres na Exalc desde o início. Desde o início. Desde a assinatura da ata, quando a Exalc começou de fato a funcionar como uma escola. Foi a Ermelinda Ottoni de Souza Queiroz que estava lá, e é o nome dela que está registrado nessa ata, no meio daqueles homens todos. Pena que a gente não tem registro fotográfico ou outro tipo de registro. É muito difícil levantar, na verdade, a história de fato, o que se passou. Mas nós estamos fazendo esse trabalho e cada vez mais levando o nome das mulheres que ajudaram a fazer a Exalc ser o que é. E é premente, quer dizer, é inegável a contribuição no decorrer da história desses 125 anos e eu acredito que de forma mais direta, falando especificamente agora, né? Nós temos o privilégio de ter a primeira diretora mulher nessa história, né? Como é que é isso, Thaís? Olha, eu estava lembrando, quando eu gravei o outro Trajetórias, 2018, foi antes, não, acho que foi antes disso, não me lembro ao certo, mas eu não tinha sido presidente da comissão de graduação também, e nem imaginava em ser diretora, mas deveríamos sim ter imaginado, porque a gente tem muitas professoras, muitas funcionárias que se dedicam da mesma maneira com que os homens se dedicam aqui na Exalc, mas durante uma boa parte da história eu acho que as mulheres acabam ficando mais invisibilizadas, justamente por não estarem em alguns cargos que permitem mostrar que sim, nossa capacidade é a mesma, né? Então, hoje eu acho que a gente está num momento muito, muito legal da história da Exalc, porque o exemplo conta. Então, a gente tem hoje 28% de professoras. E com as funcionárias é maior, né? Essa porcentagem ela é mais equilibrada. Hoje a gente tem 28% de professoras na Exalc, em um total de 238 docentes. E esse crescimento nos últimos 3 anos, ele foi bastante expressivo. Por exemplo, a gente tinha departamento que nunca teve uma professora. Outros com uma ou 2 no máximo. Então, em 2023, a gente teve a primeira mulher entrando como professora no departamento de entomologia e acarologia, por exemplo. Né? É muito tempo. Mas o mais legal de tudo isso é ver que o exemplo acaba motivando outras colegas, docentes, a seguirem mais as suas carreiras, a não ficarem esperando muito tempo para fazer a livre docência, a se arriscarem a prestar um concurso de titular, porque se a gente tem 28% de professoras na Exalc, quando a gente vai avançando na carreira docente, o número de professoras titulares ainda é irrisório, ele é muito baixo. Por outro lado, a gente tem que ver as coisas boas. Nós temos 5 presidentes de comissões eleitas pela congregação. São professoras, colegas que se candidataram, apresentaram um plano, junto com os homens, né? Algumas têm os homens como vice-presidente. Então hoje a gente tem um conjunto que tem uma diretoria com uma mulher e as 5 presidentes das comissões são mulheres. A comissão de pesquisa, inovação, comissão de graduação, a segunda presidente da comissão de graduação, mulher, cultura e extensão, a inclusão e pertencimento e também na pós-graduação. É isso. Perfeito.
Muito, muito bom. E, na verdade, isso, de certa forma, professora, reflete um pouco da realidade do próprio universo acadêmico e científico, né? Nós temos aí no decorrer da história, da própria ciência, a presença marcante de mulheres notáveis, mas que não receberam, né, ou pelo menos na minha leitura, aparentemente não receberam o devido reconhecimento que homens em posições relativas receberam. Como é que a senhora vê isso? Fabiana, eu acho que a gente tem dois pontos importantes. Um é, historicamente, a mulher sempre foi colocada, né, num lugar de dúvida. Mas será que vai fazer? Será que foi assim mesmo? Então, a gente tem esses casos históricos de apagamento. No caso da Exalc, eu acho que não foi isso que aconteceu. Na verdade, é uma falta de registro que vem da estrutura que a gente tem na sociedade. E também pelo fato de a carreira docente para as mulheres ser mais difícil. É mais difícil. As mulheres vão acumulando mais funções. É muito comum a gente ver os colegas professores, vamos viajar, tem um congresso no exterior. Simplesmente arruma uma mala e vai, sem se preocupar com mais nada. Para nós mulheres, né, principalmente as que são mães também, não é assim. Você tem que fazer todo um esquema, pensar em deixar um esquema assim... Toda uma logística. É mais difícil do que fazer um projeto para FAPESP, às vezes. Porque você tem que pensar em tudo, acionar a avó, quem vai levar na escola, quem vai voltar. Mesmo quando a gente tem os maridos, né, parceiros e fazendo parte. Então, acho que o que a gente tem que ir pensando é assim, não é, não tem um marido que ajude. Não, ele é responsável tanto quanto as mulheres. Mas esse é um caminho difícil. Eu mesma, no início da carreira, com os convênios com a França, tinha bastante viagem de mobilidade, quando a gente estava construindo o duplo diploma, e eu tinha filhos muito pequenos, um de 2 anos, né, e o mais velho de 4. Hoje eles têm 19 e 21. E eu ouvia de colegas, professoras também, nossa, mas você viaja e seus filhos? Eu falava, olha, eles ficam com o pai dele. Então, mas é mais difícil. Então, é claro que a gente vai se esforçando, essa corresponsabilidade ela tem que ser construída, mas de uma maneira bem geral, a carreira das mulheres acaba sendo mais complicada. Mas a gente está melhorando, e isso é bom ver esse avanço. E quando a gente pensa na história da Exalc, cada vez mais iniciativas como essa vem trazendo ao conhecimento de quem não está aqui no dia a dia o papel dessas professoras, dessas funcionárias que fizeram e fazem a Exalc ser o que é. Perfeito. Agora vamos falar um pouquinho então dessa Thaís, que a gente já falou no outro trajetório, mas é sempre bom lembrar, já passaram alguns anos, né? Já. Essa Thaís para além do universo da diretoria da Exalc, né? A Thaís pesquisadora, mas também a Thaís mãe, a Thaís esposa e a Thaís artista. Isso. Vamos começar falando um pouco da carreira, Thaís. Conta um pouquinho sobre a construção da tua carreira. Quantos anos de Exalc? Agora, em fevereiro, eu fiz 20 anos como professora. Como exalquiana, eu já completei 30 anos de formada no ano passado. Então, eu estou com 53 anos, faço 54 esse ano. Entrei na Exalc como aluna em 91, me formei em 95 e voltei como professora em 2006. Completando 20 anos agora, no meu último ano na diretoria. Perfeito. Mas, para além desse universo, tem uma Thaís também que tem outras atividades. O que a Thaís gosta de fazer? Aonde a Thaís... Thaís gosta de viajar, né? Que eu sei. Sim, eu acho que ao longo da carreira a gente vai percebendo o que nos atrai mais. Que, na minha visão, é o que a gente gosta de fazer quando a gente tem a felicidade, né, de ter essa oportunidade de se fazer o que gosta, de ter o reconhecimento pelos pares, achando que você faz bem aquilo. E seguindo com os princípios, os valores, pensando em visão de futuro, é algo que está tanto na comissão de graduação, né, e depois, que foi depois da outra trajetória, e depois na diretoria, e agora com algumas colaborações também junto à reitoria, na USP, isso me permitiu ver um lado meu da carreira docente que eu não conhecia tanto. Então eu vejo hoje, eu gosto muito de dar aula, sempre gostei, tive a felicidade de ser professora homenageada por várias turmas, eu gosto disso. Estou um pouquinho afastada agora, só por falta de tempo.
mas continuo com aulas na graduação e na pós, só num ritmo um pouquinho menor por enquanto. Gosto da parte de laboratório e cada vez mais eu fui percebendo a importância da gente trabalhar com impacto. Eu sou uma ex-aluna do Métricas, do projeto Métricas, coordenado pelo professor Marcovitch, e venho aprendendo muito nesse projeto sobre o papel da universidade, a avaliação responsável da pesquisa e das nossas atividades acadêmicas. Então tenho procurado cada vez mais ter projetos e resultados com propósito, pensar qual é o efeito que aquilo vai ter lá no final. Ontem, por exemplo, a gente estava num evento da Copla Cana e assim que acabou tinha uma feira, né? Tinha um stand da Exalc, da Casa do Produtor Rural, um stand da Associação dos Ex-Alunos da Exalc, a DEALC, e assim, naquele mesmo ambiente, um comércio de produtos locais. E foi tão legal chegar lá e falar com aqueles produtores de Piracicaba, felizes, porque eles estavam com o selo do alimento local de Piracicaba, que é resultado de um projeto, e falar com o secretário de Agricultura, que também é um ex-aluno da Exalc, falar, olha, o Selapir está muito legal, a gente está com muita adesão. Então, isso é um pouquinho da parte da carreira. Mas voltando ao que eu estava contando, eu acho que ter passado pela presidência da comissão de graduação, com uma pandemia no meio, foi um desafio enorme. E a Exalc ter sido um exemplo de uma das unidades da USP que não parou, a gente se adaptou, os alunos conseguiram se formar no tempo ideal, a gente foi flexível, todos os professores e os funcionários foram muito engajados em se adaptar e oferecer a melhor solução naquele momento difícil. Isso trouxe uma experiência muito grande. E depois na diretoria e também na vice-coordenação do Centro USP-China e fazendo parte de algumas comissões ligadas à reitoria, eu fui vendo o quanto que eu gosto da atividade de gestão. E eu vejo que hoje eu faço bem esse papel de articulação, de pensar em grandes projetos envolvendo muita gente. Conectar atores. Conectando e conectando não somente dentro da universidade, mas engajando o público, as esferas externas, as esferas não só das agências de fomento e dos parceiros, né, nacionais e internacionais em ensino e pesquisa, mas também esferas de governo, tanto no nível municipal, no nível estadual e no nível federal. Um exemplo disso, aí tudo vai se conectando, né? Esse bom relacionamento, esses contatos e a visão de trazer à mesa para que a gente discuta o futuro juntos, afinal a gente é uma universidade pública, ele tem suas consequências, a gente consegue ver desdobramentos muito positivos. Por exemplo, em 2023 foi montado um conselho consultivo da diretoria da Exalc. Eu senti a necessidade de ter pessoas com as quais a gente pudesse, não somente nas reuniões formais, validar o que a gente está pensando para o futuro da Exalc, mas assim, no dia a dia também, sabe? Pegar o telefone, ligar para alguém, pedir um conselho. É um conselho formado por pessoas, assim, com muita competência, com muita bagagem, com muito conhecimento, de várias gerações, desde os mais velhos até alguns mais novos. E de vários setores, né? Tem ex-reitor, tem representantes de associações, tem representantes, né, de posições políticas, do setor privado. Isso foi algo muito positivo de se fazer aqui na Exalc. Depois, né, desse contato, desse convívio, das trocas nesses 3 anos em que a gente esteve muito próximo a esse conselho, alguns desdobramentos apareceram, por exemplo, quando a gente propôs o projeto USP em Raê, que é o FIRC, o Planetary Health International Research Center. Então, foi um projeto costurado a várias mãos, claro, com a participação assim, imprescindível de colegas, professores aqui da Exalc, mas muito do relacionamento que veio com colegas da França, com o Ministério de Agricultura da França, com a Secretaria Estadual de Agricultura aqui, para que a gente tivesse um lastro e um projeto coerente para o que a gente pensa no futuro da agricultura. Então eu vi que eu gosto de fazer isso. E também gosto muito de delegar e de contar com muita gente trabalhando junto. Muito, muito bom, Thaís. E é só o começo, né? De uma carreira de gestão aí. Mas e a Thaís para além da Exalc?
que a Thaís gosta de fazer quando não está mergulhada nos projetos da escola? Eu gosto de fazer tanta coisa, né? Mas muita coisa mesmo. Agora, recentemente eu voltei a nadar bastante, gosto de ficar nadando, ouvindo minha música, fui atrás de um fone próprio para nadar, mas é difícil para mim separar muitas coisas. Então eu estou lá nadando, mas de repente veio uma ideia e pensei, olha, podia fazer isso e tal, aí você sai correndo, grava uma voz depois para não esquecer e tal. E tem o flamenco também, que é algo que eu adoro, e voltei a dançar depois de parar um pouquinho no começo da diretoria, voltei com tudo, bastante, porque eu digo que é a minha terapia, né? A gente vai lá. Mas o flamenco ensina muito também sobre o que é o ideal para a nossa vida profissional, pessoal, né? Não sei se você sabe, Fabiano, flamenco, tudo é ao vivo. E tem que ter uma conexão e um respeito um pelo outro, porque senão não funciona. Existe uma hierarquia também no flamenco. Você tem o cantaor, que ele é a autoridade máxima. Quando ele resolve cantar, os outros têm que saber se eu danço, se eu sapateio forte, se eu fico quietinho ouvindo, se o guitarrista entra rasgando, se ele vai mais suave. Então tem lá o diretor de uma apresentação do flamenco é o cantaor, aí tem um guitarrista, tem as pessoas que ficam na palma e tem quem dança, né? Bailaor, bailaora. E existem códigos. Qual é a vez de cada um? Então tem hora que quem está dançando, ele passa o bastão para quem está na guitarra. E daí vai havendo esse revezamento, aí volta para quem canta, aí volta para quem está na palma. Isso só funciona porque é um conjunto e porque há conhecimento, regras, respeito, e isso não impede que as pessoas curtam enquanto está lá. Então, tem a estrutura, mas tem o espaço para o desafio, para a flexibilidade, para arriscar um pouquinho ali, para de repente provocar um outro. Isso é algo que eu levo para a vida, porque eu vejo que isso é o que se reproduz na nossa vida acadêmica. Você tem os desafios, mas você tem que conversar, a gente tem regras. Então, eu acho que quem eu sou, dentro da Exalc, fora, na família, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Perfeito. Thaís, quero te agradecer muito por aceitar nosso convite. Obrigada. Sei que tua agenda é bem concorrida, mas a gente não podia começar essa série do Trajetórias alusivo, né, ao Mês Internacional da Mulher, sem conversar com a nossa diretora. Muito então, obrigado por aceitar. Muito obrigada. Eu acho que é importante falar e deixar registrado. Quando eu fui eleita como diretora da Exalc, um pouquinho depois eu tive uma conversa muito agradável com o professor Jacques Marcovitch, reitor da USP, que tinha acabado de ser meu professor no curso de métricas, que eu estava acabando de fazer justamente quando eu me candidatei, como eu e o professor Milan, a diretoria da Exalc, e aí fomos eleitos. E aí eu estava acabando o curso, a gente teria a apresentação final, e ele me convidou para fazer uma apresentação para que eu pudesse explicar para os outros colegas do curso como que aquele conteúdo do Métricas ajudou a formatar a plataforma de gestão que nós apresentamos, e ajudou muito. E durante essa conversa, para alinhar essa apresentação, o professor Jacques me pediu, assim, não foi um pedido, na verdade foi uma sugestão, porque ele é uma pessoa extremamente educada, mas a sugestão que ele faz, é claro que soa como um pedido e obviamente eu aceitaria a sugestão e honraria aquele pedido. E para resumir, o que ele disse, né, ao apresentar a história do Luiz de Queiroz e da Ermelinda, foi que seria desejável que sempre que nos referíssemos ao Luiz de Queiroz, não mais falássemos só dele, e sim ao casal, Luiz e Ermelinda Ottoni de Queiroz. E eu comecei a fazer isso, em cada fala, e foi muito rápido ver que as outras pessoas também começaram a falar, porque isso é necessário. Então, fica aqui a influência do professor Marcovitch com esse pedido que eu falei, que bom que ele falou isso, e que bom que hoje a gente vê o vice-diretor, outros colegas, homens e mulheres, falando da Exalc, se referindo ao casal, já que a gente está no mês da mulher, eu acho que é bom deixar esse registro e que a gente continue se referindo à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, honrando o nome da Ermelinda também. Todos os meses, né? Sim, e que o mês da mulher seja todos os meses. Exato, isso. Obrigado, tá bom? Thaís. Tá bom. Obrigado a você. Nós voltamos
Nós vamos para um rápido intervalo, mas voltamos na sequência, não saia daí. Estamos de volta com o programa Trajetória, nessa série alusiva ao Mês Internacional da Mulher. E nesse segundo bloco, eu tenho o privilégio de receber a Sandra Vello, que tem uma vasta experiência na área administrativa aqui da Exalc. Sandra, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Como é que você chegou na Exalc, Sandra? Conta um pouquinho para nós nessa história. Eu era muito jovem, eu só tinha 21 anos, né? Estava trabalhando na Copersucar, que hoje é o atual CTC, e abriu um concurso que, assim, é bem diferente do que é os concursos de hoje, né? Vim para o departamento que na época chamava Tecnologia Rural, hoje o atual Ciência dos Alimentos, e na época era o professor Homero Fonseca, o chefe do departamento, que me viu fazendo um treino. Respondemos umas questões de uma prova escrita, falou: a vaga é sua. E é isso que vim para cá, estou aqui há 40 anos. 40 anos. E fiquei nesse departamento por 15 anos, até que em 2001, no final de 2000, o professor Júlio Marcos, que era diretor da Exalc, me convidou para fazer parte da equipe da diretoria, que até então estava começando o serviço de cultura e extensão, e eu iria junto para a diretoria ficar com a Carmen e levar à frente o serviço de cultura e extensão. A cultura e extensão cresceu, foi para um outro prédio e eu continuei na diretoria. E com isso estou lá há 26 anos. 26 anos, impressionante. Agora, você com certeza trabalhando na diretoria tem acompanhado de perto as mudanças, né, que a Exalc tem vivenciado no decorrer dessas décadas, né, no decorrer desses anos de trabalho, principalmente estando ali tão perto, vamos dizer assim, da área da gestão geral, a gestão central da escola. Como é que você vê a evolução da presença feminina, Sandra, no decorrer dessa tua trajetória? Porque até pouco tempo atrás o curso de agronomia era um curso predominantemente masculino e por conta disso, né, o próprio perfil do corpo docente, assim, tinha uma predominância masculina muito grande. Isso vem mudando, não vem, no decorrer dos últimos anos? Como é que você percebe isso? Vem mudando muito mesmo, e assim, é uma vitória nossa, de mulheres mesmo, porque a gente, quando até eu entrei aqui na escola, os secretários, a maioria eram todos homens, geralmente todas as chefias eram executadas por homens, e aí com o tempo foi dando espaço para nós, também mulheres crescer, embora assim, na diretoria mesmo, sempre teve as assistentes, que sempre foram mesmo as mulheres, e agora nos últimos 2 anos, que houve até uma grande mudança, e que passou a assumir os contratados novos, que a maioria eram os meninos, né? Mas de qualquer forma, o que cresceu muito, a gente vai criando esses laços com as pessoas mais novas. Então eles entram fazendo parte das equipes da gente e a gente vai acrescentando conhecimento, porque eles pensam bem diferente da gente. Eu, como sou mais velha, eu sou quase uma mãe dos meninos, tenho idade de ser meus filhos. E eles, assim, são assim, cheios de energia e cheios de vontade de crescer e também de mostrar o que eles conhecem e sabem. Então, assim, em termos assim, das mulheres estar ali junto e eles também confiarem no trabalho da gente, isso é muito gratificante. E nessa jornada, Sandra, se tu pudesse elencar, eu acredito assim, que, poxa, 40 anos tem muita história, né? Mas quais foram as principais conquistas da Sandra, né, nesse período enquanto profissional? Eu ter conquistado de fato o cargo que eu ocupo, de ser assim, uma referência em termos de funcionária representando a Exalc, e no conhecimento que eu tenho, no que as pessoas me procuram para pedir ajuda e para eu poder assim, falar o que eu sei e o que eu não sei. Muita coisa às vezes eu não sei também, mas eu procuro saber e procuro ajudar. E assim,
todo mundo fala assim, Sandra, da diretoria. Então eu sou conhecida assim como a Sandra da diretoria, mas assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte daquela equipe, tenho muita gratidão por estar lá, entendeu? É uma coisa que eu venho muito feliz trabalhar. Inclusive a gente brinca muito, para quem é de fora e não sabe, a gente brinca, diretores vêm e vão, mas a Sandra permanece para sempre, né, Sandra? Graças a Deus. E agora, e os principais desafios, Sandra, de ocupar o cargo e de estar tão perto ali da gestão que efetivamente toma as decisões mais importantes no que diz respeito aos rumos da escola? Quais são os grandes desafios da tua função? O grande desafio para mim é assim, que cada gestão eu digo que é um casamento, que você, no primeiro ano, você conhece e é a troca mesmo de fidelidade, de comprometimento, de você não perder a sua essência. De você valorizar o que você faz e assim compartilhar com a outra pessoa que também chega, que às vezes não tem tanto conhecimento de toda a estrutura, que também vai aprender, e a gente tem que saber conviver junto para resolver junto, ter as opiniões, às vezes assertivas, às vezes não, às vezes aceitas, outras não, mas assim, que a gente faz um caminho, trilha junto para assim, o melhor da instituição, entendeu? Até porque muito do que, vamos dizer assim, muito do bom funcionamento da gestão da instituição passa pelas tuas mãos, porque você tem uma função meio de filtro ali também, sim, né? Isso, o que efetivamente é urgente, o que não é, o que pode esperar, o que precisa ser decidido agora, de certa forma passa pelo teu filtro. Sim, passa. Porque assim, na verdade, às vezes chega uma demanda, eu falo assim, não, mas por que veio para cá? Não precisava ter vindo para cá. Então você tem que ter o contato com a pessoa para entender realmente o que ela está querendo e falar, você não precisa da nossa manifestação. É você ir direto por esse outro caminho e você vai resolver, entendeu? Então assim, nem tudo a gente precisa chegar para uma ciência ou uma aprovação da direção. E que tudo assim, não que ela não fique sabendo, não sabe, sim sabe, porque a gente vai também mapeando e vai passando as informações, entendeu? A gente vai compartilhando. E assim, no dia a dia você tem que estar sempre... Mudou muito? Mudou, porque o sistema de compras mudou, o sistema de licitação mudou, e você também tem que estar sempre caminhando junto para tentar fazer e resolver junto, porque se eu fizer uma coisa, outra pessoa fizer diferente, a unidade não caminha, então fica tudo travado. Então a gente tem que estar sempre assim, se atualizando e aprendendo, porque não tem outra forma, entendeu? Mas agora, e a Sandra para além dos muros da Exalc, né? A Sandra mãe, a Sandra esposa, a Sandra cidadã, o que gosta de fazer quando não está aqui nesse meio? Eu sou uma mãezona, eu tenho uma filha de 35 anos que já é casada e um menino de 22 anos terminando uma faculdade, porque eu fui mãe de novo aos 40 anos, e então eu tenho ele muito recente. E para mim é muito gostoso, sou assim super protetora, sou mãezona mesmo, adoro coisas manuais, atualmente eu estou aprendendo a fazer cerâmica, e que assim está sendo super bom, faço atividade física porque eu preciso, para o bem da minha saúde. E assim, perdi minha mãe recentemente, mas assim, continua a vida. Sou gêmea com um menino, eu amo meu irmão, ele é meu braço direito, é meu companheirão. Somos muito ligados, entendeu? Temos uma afinidade muito grande e isso me faz muito feliz. Perfeito, muito, muito legal. E os sonhos da Sandra? Tem muita vida para viver ainda. O que vem por aí? Meu sonho é assim, ainda um dia aposentar mesmo, para curtir minha vida, descansar, não ter... Ainda que a gente faz bastante viagem, eu não posso reclamar, a gente consegue... É verdade, gente, só acompanha o Instagram dela, viu? A gente consegue fazer bastante viagem, uma vez por ano, pelo menos, mas assim, eu quero ter uma vida tranquila, uma velhice tranquila, porque acho que a gente não precisa só trabalhar, a gente tem que curtir um pouco a vida. Um dia, quem sabe, ser avó. Eu adoraria ser avó. Hoje eu só sou avó de um pet, mas eu quero ser avó de uma criança. Vou dar um spoiler, é muito bom, viu? Eu sei, todo mundo fala. Eu quero distribuir esse amor que eu tenho para um neto, uma neta. Sandra, querida, mais uma vez obrigado por aceitar o nosso convite. A Sandra resistiu
mas cedeu e está aqui participando conosco dessa série especial alusiva ao Mês Internacional da Mulher. E parabéns pelas conquistas, pela carreira, pela vida. Obrigada, Fabiana. Eu que agradeço toda essa diferença que foi me dada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou em mais essa edição do Trajetória. Lembrando que a sua opinião é sempre muito importante para nós. Dúvidas, críticas, sugestões e comentários são sempre muito bem-vindos através dos nossos perfis nas redes sociais. Eu te espero na próxima edição. Um grande abraço e até lá. Tchau!